trabalho de recuperação de fotos, onde eu vou dar uma aula de até 10 minutos, ensinando a resolver 3 questões, uma de química, uma de biologia e uma de física. Começando pela de química, a atividade é classificar 2 moléculas, uma de citronela e uma de arginina, onde eu separei em 3 etapas, onde a primeira é entender os 4 tipos de classificações, que é aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea, identificar a partir de exemplos as suas diferenças, ou seja, não só saber da parte teórica, mas também visualizar, né, cada tipo, e depois voltar no exercício e resolver. Vamos lá. Esses 4 tipos de classificações de cadeia. Você entendendo isso, você vai saber classificar elas. Existe a aberta e a fechada, onde a cadeia aberta é a que possui extremidades livres, enquanto a fechada, ela forma um ciclo. Aí tem a normal e a ramificada. A normal é a que não possui ramificações, enquanto a ramificada possui. Saturada e insaturada. A saturada, ela possui apenas ligações simples entre átomos, e a insaturada, ela possui ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono, no caso. E aí tem a homogênea e a heterogênea. A homogênea, ela possui apenas carbono e hidrogênio na sua composição, enquanto a heterogênea, ela possui outros átomos, no caso heteroátomos, no meio da cadeia. Começando pelos exemplos, começando aqui, né, com os exemplos, aqui tem uma figura aberta, meio intuitiva, e a fechada, ela fica aqui fechadinha, enquanto as extremidades ficam livres aqui, na aberta. Aí tem a normal ramificada, perceba que a normal, ela segue um fluxo aqui, enquanto a ramificada, ela segue e cria uma ramificação, que também é intuitivo. Agora a saturada e insaturada. Aqui nessa imagem, a gente vê carbono e hidrogênio. E ligações simples, não são ligação dupla nem tripla, então é saturada. Já essa aqui possui ligação dupla, que torna essa figura insaturada. Hidrogênio, carbono e ligação dupla. É essa ligação dupla que transforma em saturada. Homogênea e heterogênea. Novamente, aqui são carbonos, hidrogênios e nada mais, o que torna homogênea. Não tem nenhum outro átomo. Diferente disso aqui, que tem hidrogênio, carbono e nitrogênio. Ou seja, heterogênea, porque ela não é composta apenas por carbono e hidrogênio. Simples, né? Agora partindo para o exercício, aqui está a molécula de citronela e vamos lá. Começando se ela é aberta ou fechada, você vê nitidamente que está aberta, então aberta. Agora, identificando se tem ramificação, ó, também está na cara, então ela é ramificada. Agora, insaturada ou saturada. Lembrando que insaturada é que tem ligação dupla de carbono, e ela tem, ou seja, insaturada. E ela é homogênea, ou seja, ela só possui hidrogênio e carbono e nenhum outro átomo diferente desses 2 tipos. Resolvida. Agora partindo para a arginina, você vê que ela também é aberta, ela também é ramificada, né? Ela também é insaturada, ou seja, ela também possui ligação dupla entre carbono, só que ela é heterogênea. Ou seja, ela não possui apenas carbono e hidrogênio, mas ela também possui outros átomos, como de nitrogênio e esse aqui, se não me engano, é de oxigênio, né? Bom, agora vamos fazer a atividade de biologia, que é basicamente assinalar a alternativa correta. Para isso, eu separei também em 3 etapas, que é entender o que é cada coisa, no caso proteína, DNA, RNA, para você não ler as informativas e entender outra língua. Entender o passo a passo da síntese proteica, que no caso eu vou explicar de forma objetiva. Pra mim, se fosse para mim dar uma aula completa, para que você fosse capaz de ler tudo isso aqui e entender, passaria muito dos 10 minutos, assim como provavelmente esse vídeo já vai passar. E por isso que, depois de eu explicar de maneira objetiva a síntese proteica, a gente vai analisar uma por uma e eu vou explicando para você o que está certo e o que está errado em cada uma. Enfim, todo mundo sabe que a proteína ela tem diversas funções no nosso organismo. A proteína é um macronutriente que é responsável por tantas funções estruturais quanto reparadoras, enfim. Nosso corpo sempre está fazendo síntese proteica, que é basicamente um processo de produção de proteínas com base nas informações contidas no material genético, que é o DNA. E ela ocorre nas estruturas denominadas ribossomos. Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese proteica na célula. Enfim, o que isso quer dizer? Aqui está o núcleo, fora dele está o citoplasma e o ribossomo fica lá. São coisinhas que ficam lá e o objetivo dele, a função dele é essa, síntese proteica. Aí tem o RNA-M, ou mRNA, ou RNA mensageiro. É a mesma coisa, só muda o nome. E ele transmite as informações que partem do nosso código genético e leva para os ribossomos. Ou seja, ele parte do DNA lá no centro do núcleo e vai para o ribossomo. Tem também o tRNA, ou RNA de transferência, que ele carrega o aminoácido correspondente para o mRNA-M. E assegura que os aminoácidos sejam adicionados na ordem correta para formar essa proteína, né? Não é simplesmente jogar os aminoácidos lá, mas cada proteína, cada aminoácido possui uma ordem. Aqui a gente está dentro de uma célula, aqui está o núcleo, aqui está o citoplasma. E bom, o RNA-M ele sai maduro do núcleo. Aqui acontece um processo que não vem a me explicar, de que basicamente assim, o RNA e o DNA ambos são ácidos nucleicos, que eu vou explicar mais pra frente. Significa que basicamente que o RNA sai do DNA. Ele sai do núcleo
interage com o ribossomo, que também é feito a partir de RNA, só que é um RNA ribossômico. É um terceiro tipo, existem 3 tipos. Ele basicamente, entre aspas, digere essa fita, né? Porque enquanto ela vai passando aqui, vem o RNA de transferência com os aminoácidos e vai se ligando a essa fitinha, basicamente. O ribossomo, no caso, tem essa parte grande e essa parte fina. E a fitinha vai saindo com os aminoácidos e depois ela se condensa e toma uma forma 3D, né? Porque ela deixa de ser uma fitinha. E aí vira a proteína, né? Esse é basicamente o processo de síntese proteica. Acontece dessa forma. O RNA sai, enquanto que o ribossomo interage com o RNA de transferência e sai a fitinha de proteína. Que depois se condensa e vira uma forma 3D. Agora, vamos ler cada questão, cada afirmativa e resolver, né? Afirmativa A. Para sintetizar as moléculas de diferentes proteínas, é necessário de diferentes ribossomos percorram na mesma fita de RNA. O que essa afirmativa está dizendo, né? Que para sintetizar diferentes tipos de proteínas, é necessário diferentes ribossomos. O que é falso. Porque um ribossomo pode fazer diferentes proteínas. Aliás, pode ter mais de um ribossomo trabalhando simultaneamente na mesma fita. Porém, todos os ribossomos vão estar fazendo a mesma proteína. Então essa é falsa. Agora, B diz que se todo o processo de transição for impedido em uma célula, a tradução não será afetada. Uma coisa que eu deixei de dizer é de que a síntese proteica é dividida em 2 partes. A de transcrição, ou transição, e a de tradução. É só você lembrar que, tipo assim, bom, a fase de transição, ou transcrição, é que sai do DNA, né? Essa parte aqui. E a parte de tradução é que ela passa pelo ribossomo e vira uma proteína, né? A fase final dela. Aquela afirmativa está dizendo que se essa parte não estiver completa, ter dado algo de errado, tá tudo bem, porque a proteína vai sair da mesma forma, o que é falsa. A primeira parte é fundamental, assim como a segunda, para fazer a proteína. A afirmativa C é a sequência de bases do RNA-T que determina a sequência de aminoácidos de uma proteína, que é falsa, porque essa sequência é determinada ainda dentro do núcleo, né? O RNA-M que determina isso, não o RNA-T. Então essa afirmativa é falsa. Aquela afirmativa estava dizendo basicamente, nem preciso dizer. E aí tem a afirmativa D, que diz que se houver uma substituição de base nitrogenada no DNA, nem sempre a proteína resultante será diferente. O que está dizendo? O que é base nitrogenada? O que é DNA? Bom, o DNA é uma molécula grande. E ele é feito por vários nucleotídeos, que é basicamente essa aqui. É um grupo de fosfato ligado à pentose e uma base nitrogenada. O RNA também tem essa forma, né? Porém, o que muda é a pentose, que o do RNA é ribose, por isso o nome, e o do DNA é desoxirribose, por isso o DNA. Quando muda a pentose, também muda a base nitrogenada. As bases nitrogenadas são essas daqui, ó. Tem as purinas, que tem isso aqui, e as pirimidinas, enfim. O DNA não interage com a uracila. No caso, o do DNA, a base nitrogenada dele, por ser um outro tipo de pentose, ele só usa esses 4 tipos, enquanto o RNA usa só esse. Assim como está nessa imagem. Tendo dito isso, aquela afirmativa está dizendo o quê? Que diferentes bases nitrogenadas não tem problema. Às vezes pode estar na mesma proteína, o que é verdadeira. Por quê? Porque para fazer uma proteína, não existe uma fórmula única que todas as células de todos os seres vivos, inclusive plantas, fazem para fazer a proteína. Não. Existem várias formas de fazer a mesma proteína. No caso, mesmo mudando a base nitrogenada, sei lá, tipo, junto, sei lá, citosina, chimina, enfim, não precisa ter uma sequência específica para fazer a proteína. Você pode muito bem fazer uma mesma proteína de diferentes formas. Então, essa é verdadeira. E aí tem a E, que é, né, por desencargo de consciência, vai que tem uma segunda correta. Diz o seguinte, a sequência de aminoácidos determina a função de uma proteína, mas ela não tem relação com a sua forma. Está dizendo o quê? Que a sequência de aminoácidos determina a função de uma proteína, que a gente sabe que a proteína é formada por aminoácidos, mas ela não muda a aparência dela, o que é falsa. Muda sim, né? Não tem nem lógica não mudar, até porque é uma sequência diferente, o que vai tornar a forma também diferente. Então a gente sabe que só tem uma alternativa correta, que é a D. Agora, indo para a questão de física, que eu vou tentar explicar de forma mais rápida possível, porque o meu tempo já está estourado. Bom, é pra gente basicamente calcular a velocidade de uma skatista. E essa atividade se separa em 4 passos. Extrair os dados enunciados pro cálculo, calcular a energia potencial, descobrir a energia cinética e calcular a velocidade. Vamos lá. O enunciado diz que a altura de que a gente vai partir é de 1,60 m em uma rampa, que eu estou considerando que é de half pipe, que é aquela em formato de U. A skatista, Raíssa, tem 50 kg já com skate, e é isso. É isso que a gente precisa. A gente está considerando também, está desprezando a resistência do ar e o atrito que o skate teria. Vamos lá. Para calcular a energia potencial, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Energia potencial igual massa vezes energia da gravidade vezes altura. A gente tem a massa, a gente sabe que a gravidade é 9,81 metros por segundo de aceleração, e a altura a gente tem também, que é 1,6 metros. A fórmula fica essa, que calculando dá 784,8 joules.
Agora, para descobrir a energia cinética, a gente tem que considerar que, de acordo com a lei de conservação de energia mecânica, a soma da energia potencial no ponto A e da energia cinética no ponto B deve ser constante, ou seja, a mesma. Como o ponto A, como a energia potencial do ponto A já foi calculada, né? A gente acabou de descobrir, a gente pode substituir isso na equação. Bom, agora vamos. Resumindo isso aqui, a energia cinética e a energia potencial acaba que é a mesma. Agora, para calcular a velocidade, a fórmula que a gente usa é energia cinética igual massa vezes velocidade elevada a 2 dividido por 2, ou multiplicado por meio, ou 0,5 no caso. A energia cinética que a gente já tem, a gente acabou de descobrir, igual a meio vezes 50, que é a massa dela, vezes a velocidade. Bom, vamos começar resolvendo isso aqui, que é a primeira parte, que dá 25. O 25 está aqui multiplicando. No caso, esse x aqui está multiplicando. Então, passa dividindo. 784,8 dividido por 25 dá 31,39. Se a gente sabe que a velocidade elevada a 2 é isso. Agora, a gente vai precisar passar para a raiz quadrada, que é basicamente o oposto do número elevado. Porque todo número vezes ele mesmo é a raiz quadrada dele, né? Então, basicamente, a gente passa esse elevado a 2 para a raiz quadrada. Jogando na calculadora, a raiz quadrada de 31,39 dá 5,61 mais ou menos. Então, essa é a velocidade. E aqui eu vou encerrando a videoaula. No caso, eu tentei explicar da maneira mais fluida possível. Houve muitos cortes, inclusive